Gente, a live de hoje será com o nosso querido Mirlênio Lívio. Ele vai falar um pouco sobre a potência das experiências formativas na constituição do bacharel professor. O Mirlênio, ele está cursando doutorado em Ciência da Informação no Instituto de Ciência da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, onde ele realiza estudos na linha de pesquisa, produção, circulação e mediação da informação, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FABESP. Ele também é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação, FACED, da Universidade Federal do Ceará, onde desenvolveu estudos vinculados à linha de pesquisa Ensino de Ciências, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Ele também é especialista em didática universitária pela Faculdade Atenas Maranhense, FAMA, e também bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, ele é acadêmico do curso de licenciatura em pedagogia também da Universidade do Norte do Paraná, UNOPA, e professor assistente do curso de biblioteconomia da Universidade Estadual do Piauí, onde coordena um grupo de estudos e pesquisas em biblioteconomia e ciência da informação, na linha de pesquisa produção, organização e difusão da informação em ciência e tecnologia. Ele também é membro do grupo de estudos e pesquisas em mediação e comunicação. Só um instante aqui. Mediação e comunicação da informação, vinculado ao Instituto de Ciência da Informação da UFBA. E é membro também do grupo de pesquisa em competência e mediação em ambientes de formação, na linha de pesquisa competência em informação, relação teórico-prática na formação do bibliotecário. Grupo vinculado ao Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará. Atualmente ele ministra disciplinas na área de metodologia científica, metodologia da pesquisa científica e metodologia. Mirlênio, você já está online? Eu acabei de verificar aqui, vou lhe chamar, tá bom? Só um instante aqui. A apresentação, né? O Mirlênio também vai poder se apresentar pela sua própria voz, né? Oi, Olá, Mirlênio, tudo bem? tá me ouvindo, Janil? Estou ouvindo, estou lhe ouvindo. Você consegue me Para ouvir mim tá um bem? pouco baixo o teu áudio. Opa, deixa eu virar aqui o microfone aqui. E agora, melhorou? Tá um pouquinho Não? baixo ainda. Nossa. E pior que está no volume máximo aqui. Você está ouvindo esses barulhos? Oi? Você está ouvindo esses barulhos? Não. Nossa, tinha uns Eu barulhos tô estranhos. escutando sua voz, mas tá muito. O som tá muito baixo. Mas dá para Nossa. escutar. Tá ok, então. Não sei se todos me escutaram na minha apresentação. Na apresentação, na verdade, do professor Mirleno. Então, sendo aqui mais, digamos, dinâmico aqui, vai funcionar da seguinte forma. Você terá 20 minutos de apresentação da fala do seu tema. Em seguida, nós vamos abrir para os comentários e as perguntas que as pessoas tiverem, que elas podem estar fazendo aí ao longo da sua apresentação. Então, pode ficar à vontade, o espaço é seu, você pode se apresentar novamente, caso não tenha explicitado tudo que lhe é direito. Então, fique à vontade, tá bom? Você tá me escutando aqui normal? Estou escutando normal. Mas para mim tá dando um eco. Oi, Oi, tudo bem? Consegue me tá ouvir? escutando, né? Estou escutando. Tá.
Eu vou colocar o fone porque quando eu tiro, aí fica um eco e incomoda um pouco. Tá ok, tá ok. O Alex Pinheiro tá dizendo que o áudio tá bom, dos dois. Tá bom, né? Eu acho que é só é na nossa conexão que tá tendo esse delay aí. Tá ok, então. Vou só me organizar aqui direito. Ok, Janaíl. Tá ok. Bom, antes de começar a minha fala acerca da temática, né, que foi proposta, eu gostaria de agradecer, né? Uhum. Agradecer pelo convite, né, que foi feito a mim para participar dessa live, desse momento que eu julgo ser um momento muito importante, por ser um espaço de sociabilidade que conecta várias pessoas às 19 horas, todos os dias, para que a gente possa bater papo, discutir sobre questões muito importantes, né, no campo. Na verdade, eu falo no campo da vida, né, porque quando a gente fala de informação, quando a Uhum. gente fala de conhecimento, a gente fala de mediação também, a gente está falando nada mais, nada menos do que de experiências. E essas experiências, elas são formativas, tá? E eu agradeço, então, por poder participar dessa live. Fico, assim, muito feliz, realmente muito feliz. E é uma honra estar aqui e parabenizar a equipe, toda a galera aí do Bíblia Fora da Caixa, você, Janailton, Joyce, Djalda, grande Djalda, e Obrigado. dizer que eu agradeço. Eu agradeço e eu também agradeço por toda uma trajetória, né? Eu acho que o fato de, nesse momento, agora, eu estar aqui compartilhando com vocês algumas das experiências vividas no campo profissional, esse motivo de muito orgulho, né? Fico muito honrado em poder falar sobre isso, em poder compartilhar com vocês, e um pouco com vocês sobre todo esse processo, toda essa trajetória no campo da biblioteconomia, no campo da informação. Bom, eu não escutei muito logo no início o que você falou, mas assim, eu vou fazer só um ligeiro resumo, né? Eu sou birleno livre, né? Sou natural do Maranhão, uma cidade chamada Caxias, acho que a maioria da galera aí deve conhecer, né? E desenvolvi todo a minha caminhada, a minha trajetória pautado nas experiências que eu tenho conseguido acumular por conta de todo um conjunto de relações que vem acontecendo e que proporciona, né, chegar até aqui nesse momento. Bom, eu sou professor na Universidade Estadual do Piauí, né, desde o ano de 2006. Sou bibliotecário, formado pela Universidade Estadual, pela Universidade Federal do Maranhão, pela UFMA. Me formei no ano de 97. Eu acho que quando a gente trabalha com essas questões voltadas para relatos de experiência, eu acho que a gente deixar muito bem registrado a questão da data, né, do tempo em que essas experiências acontecem, eu acho isso muito importante, eu acho isso relevante para esse processo de compreensão do que ele profissional de como ele foi construindo a sua trajetória, né, do momento em que ele se encontra. Então, trabalhar com a questão do tempo é muito importante. Então, em 1997, eu me graduei em biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão e foi uma experiência assim, muito desafiadora, né? E eu digo desafiadora porque eu estava assistindo uma outra Fora da Caixa e o participante ele dizia assim, olha, eu na verdade caí com paraquedas, né? Então geralmente a gente escuta essa narrativa de vários profissionais e eu acho assim que comigo não foi muito diferente, não. Ao entrar no curso de biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, eu entrei no mundo totalmente desconhecido. Eu vejo algumas pessoas hoje
Antes de entrar em alguma coisa, eu fui me apropriar dessas informações, né, para tentar atribuir um sentido para aquela nova carreira que a pessoa estaria abraçando. E no meu caso, isso não aconteceu, né? Eu entrei no curso de biblioteconomia no ano de 1989, né? Concluí o meu ensino médio, no caso, na época, segundo grau, em 1988, em São Luís, no Colégio Batista, até o segundo ano do segundo grau, na época, eu estudei todo o meu ensino, o que a gente chamava de científico, né, educação geral, na cidade de Caxias, né? E aí tem uma coisa bem curiosa, ainda lá em Caxias, é que quando eu fui para o segundo ano, aliás, o primeiro ano e o segundo ano que a gente chamava de científico, hoje é ensino médio, né? Então, naquela Sim. época, no primeiro e segundo ano, eu fiz, na verdade, duas vezes. Como assim? Nossa. Eu estudava pela manhã, né, em uma escola da rede particular, e minha mãe, que é professora aposentada, ela dava aulas em uma escola do ensino médio à noite. E todos os dias, né, quando eu chegava da escola, eu pegava uma bicicleta e ia levá-la para a escola. E essa rotina se dava de segunda a sexta, né? Então eu ia buscá-la, a escola ficava mais ou menos distante, uns 4, 5 quilômetros, né, da nossa residência, e eu ia deixá-la, né, ia buscá-la, deixava às 6 horas, 6 e meia, e buscava às 10 horas da noite, né? E aí um dia ela falou assim, mas meu filho, por que que você, em vez de ficar indo e voltando, por que que você não se matricula logo aqui na escola? Eu digo, beleza, vou fazer isso. E aí ela me matriculou, né, nessa escola onde ela trabalhava, dava aula à noite. E aí eu estudei o primeiro ano, né, a primeira série do ensino do segundo grau na época pela manhã, e à noite eu estudava nessa outra escola também o primeiro ano, né? Eu fui para o segundo ano, repetiu-se a mesma trajetória. Estudava dessa vez eu estudava à tarde, nessa escola da rede particular, e à noite eu ia para a escola da rede pública, onde eu também fazia lá o segundo ano. E aí então eu vim para São Luís, né, em 1988, onde eu fui terminar o meu ensino do segundo grau, e em 1989, então, eu ingressei na universidade no curso de biblioteconomia, né? E o ingresso, ele foi assim meio inusitado, né? Porque na época, na verdade, eu tinha feito vestibular para o curso de comunicação social, curso de jornalismo, não tinha conseguido alcançar os pontos, naquela época, é importante frisar, não tínhamos Enem, né? Então nós tínhamos que Uhum. participar daquela competição que era fazer realmente vestibular, estudar bastante, ralar bastante. Não que as pessoas não façam isso, claro, óbvio, até porque quem se prepara para o Enem precisa se preparar muito bem para poder entrar na universidade, né? Mas eu digo porque naquela época a possibilidade de acesso ao ensino superior não se comparava com a realidade hoje, né? E aí então eu não consegui os pontos para entrar no curso de comunicação, e aí então eu fui chamado como excedente para assumir vagas em cursos que tinham sobrado vagas. E no momento que eu cheguei na sala lá da Pró-Reitoria de Graduação para poder efetuar a minha matrícula, a funcionária me disse, olha, nós temos dois cursos ainda com vaga sobrando, que é o curso de Biblioteconomia e o curso de Artes. Na época era Educação Artística, né, chamado. E Uhum. aí eu fiquei, a princípio, muito reticente, em dúvida, e aí eu disse, bom, eu vou me matricular em Biblioteconomia. E fiquei super contente, né, porque estava na universidade, porque tinha conseguido entrar no ensino superior, e aí seria uma uma nova caminhada, né, então tudo muito novo, né. E aí quando eu cheguei no curso, logo no primeiro período, eu encontrei um professor chamado Rubem Ferro.
Acho que os colegas aí devem todos conhecer, né? O professor Rubem Ferro, ele ministrava para a gente a disciplina de Introdução à Biblioteconomia. E eu ficava muito atento, né, a tudo que o professor Rubem Ferro falava. Ele estava recém-chegado do doutorado que ele fez, se eu não me engano, foi na Inglaterra, né? E ele vinha com informações muito fresquinhas sobre tudo que estava acontecendo no cenário da biblioteconomia e da ciência da informação. Me lembro muito dos estudos que ele apresentava em sala de aula de textos sobre Jesse Shearer, né? Sobre as suas contribuições no campo da epistemologia social. E eu fui começando a me envolver com aquilo, né? Era um universo com o qual eu parei e disse, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Mas aí eu continuei fazendo o cursinho pré-vestibular porque eu queria entrar no curso de comunicação. Mas eu cursei todo o primeiro período, né? Fui para o segundo período do curso e ao final do segundo período eu tranquei o curso de biblioteconomia. E fui me preparar, né, para fazer o vestibular em outras áreas, na verdade, no campo da comunicação. E aí eu me lembro de que um dia, eu passando pela Rua do Sol, mais ou menos ali próximo ao Teatro Arthur Azevedo, encontrei com a professora Graça Moura, que na época era coordenadora do curso de biblioteconomia. A professora Graça Moura me viu de longe, parou o carro no meio da rua, né, buzinou e me chamou. E aí ela perguntou, rapaz, por que você não volta para o curso, né? É tão importante, eu acho que você vai se encontrar e tudo. Eu já tinha tentado 2 vestibulares, né, e não tinha passado. E ela, então nesse momento parou, né, e disse, volta. E eu voltei, né? E ao voltar, é como aquela frase que se diz, né? Eu vesti a camisa do curso e aí fui até o final. Quando eu terminei o curso de biblioteconomia, em 1997, né? Era para ter terminado bem antes, mas por conta desse trancamento, eu concluí em 1997 e aí surgiu a oportunidade de um seletivo para professor substituto no curso de biblioteconomia da UFMA. E éramos todos os candidatos, assim, bem neófitos mesmo. Não tínhamos essa dimensão do que era trabalhar numa sala de aula, até porque o nosso curso era bacharelado, né? E como na temática do curso, na temática aqui da live, a potência das experiências formativas na constituição do bacharel professor, né? Então você imagina um bacharel saindo do curso naquele momento, com o diploma na mão, e ter que participar desse momento de um seletivo, onde eu fui aprovado. E aí, então, eu comecei a ministrar aulas. Eu ministrava aula de uma disciplina chamada Métodos e Técnicas de Estudo e Pesquisa Bibliográfica. Eu só queria abrir um parênteses e dizer que toda essa minha narrativa já está fazendo parte do que eu pretendo ir falando, ok? Então, porque eu vejo que está tudo muito interligado, então não tem como eu fazer essa interrupção. Então, no momento em que eu entrei no curso de biblioteconomia como professor substituto, em 1997, e lá eu fiquei até 1999. Na época, a professora Sônia Martins era chefe do departamento, né? E a professora Graça Moura, eu acho que ainda era a coordenadora do curso, se eu não estiver enganado, mas tudo bem. E aí, então, começando a ministrar aulas, e aí eu trabalhava com essa disciplina, que era uma disciplina básica para todos os cursos da universidade, e aí eu acabei ministrando aulas dessa disciplina no curso de Educação Física, no curso de Geografia, no curso de Turismo, no curso de Química Industrial. E eu, de repente, nesse processo de trabalhar como professor, eu refletia sobre a minha prática, né? E eu começava a observar que eu me sentia muito fragilizado em alguns momentos, dentro de sala de aula. Por quê?
Porque apesar de eu conhecer, sim, né, o conteúdo da disciplina que eu vinha ministrando, mas eu não conhecia a realidade da ação pedagógica. O contexto pedagógico em si me faltava muito isso, né? Então eu ficava muito perdido nesse processo. E eu achava que isso não era suficiente, isso não bastava só, né? Eu acho que o professor, aliás, todo profissional, ele precisa demonstrar no seu trabalho que ele conhece, né? Mas que ele conhece não só do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista político. Ou seja, ele precisa saber transitar por todos os espaços do seu ambiente profissional e ele precisa ousar muitas vezes, né? Ele precisa realmente mostrar para que veio, né? E eu sentia que a minha tarefa, como naquele momento como professor, já como bibliotecário, mas como professor nesse momento, era de conhecer algo mais. Algo que eu percebia que me deixava fragilizado e que eu precisava correr atrás dessas informações. Aí, então, foi quando eu entrei num curso de especialização. Inclusive, me lembro muito, não sei se ela está por aqui, pela live da minha grande amiga Cleia Nunes, que é professora da UFMA, professora Sim. Cleia, e nós fizemos juntos um curso de especialização na área de magistério superior, né? E eu e Cleia, nós conversávamos muito, né, sobre essa realidade, porque Cleia também era professora, e Cleia já era professora do curso de biblioteconomia, e a gente então conversava muito, fazíamos grupos de estudo, é, aqueles teóricos da educação que vinham para a gente assim, que a gente ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir internalizar tudo isso? Como é que eu vou conseguir articular todos esses conhecimentos? Mas a gente conseguia, né? Estudando, debatendo, discutindo, um tirando a dúvida do outro, né? E aí é que eu posso dizer nesse momento que quando a gente desenvolve um processo de formação e dentro dessas nossas experiências formativas, contar com o outro é muito importante. Aliás, o nosso processo de formação ele não acontece se não tiver o outro na nossa vida, né? Quando eu falo da questão da experiência, né, e do processo formativo, eu me lembro muito de um autor que é filósofo, pedagogo espanhol, que é o Jorge La Rosa, e que ele fala sobre experiência, né? Ele diz que experiência não é o que acontece, experiência não é o que toca, experiência não é o que passa, experiência é o que nos toca, é o que nos passa, é o que nos acontece, né? E eu tive contato uma vez com com esse trecho, né, do livro do professor La Rosa, e aí eu comecei a entender que realmente era aquilo, né? Ou seja, é preciso efetivamente fazer da minha prática uma prática que esteja, claro, produtiva, né? Mas uma prática onde, através de um processo de reflexão, eu possa entender como que essa prática foi se constituindo, né? Como que essa prática foi se constituindo no decorrer do tempo. E aí, então, naquele momento, no curso de biblioteconomia, inclusive, aquele momento, para mim, foi fundamental. Não existe experiências formativas na minha vida se eu não colocar isso como um paradigma muito forte, né? Que foi essa experiência junto ao curso de biblioteconomia, enquanto professor substituto, o contato com os professores, né? Nessa época eu tive contato com a professora Leoneide, professor Aldinar, professor César Castro, professora Meire, né? E foram professores assim que me ajudaram muitíssimo, né? E é muito importante poder falar sobre isso, porque quando a gente percebe que você não está sozinho dentro de um espaço onde você não se forma sozinho, mas que você se forma com o outro, isso traz para a gente uma riqueza muito grande, né? E aí, então, eu fui avançando nesse processo. Ano de 99, então, eu terminei o meu contrato como professor substituto. E aí, então, eu parti para experiências outras no campo da biblioteconomia. Eu fui bibliotecário
no SESC em Caxias, eu fui bibliotecário no Tribunal de Contas do Estado, eu fui assistente de biblioteconomia no Sintra, né, na escola ali do ANIL. Eu fui técnico em arquivo no hospital universitário, né, durante uns 3 anos, mais ou menos. Então, assim, desenvolvi toda uma trajetória, toda uma trajetória entendendo que não se que esse processo de formação ele só acontece baseado nesse processo de desenvolvimento, de reflexão das nossas próprias práticas, né? E aí, então, eu comecei a entender outras coisas, né? Porque a prática, o desenvolvimento profissional, ele nos traz isso, né? A importância de você perceber que o avançar é preciso. E quando a gente pensa nesse aspecto do avançar, para mim, especialmente, veio em forma de outras oportunidades. Por exemplo, o mestrado na Universidade Federal do Ceará, que foi onde lá eu concluí um curso de mestrado em educação, com a orientação da professora Raquel Prozara, um momento também, uma experiência formativa maravilhosa, né? Eu participei desse curso de mestrado na UFC, Universidade Federal do Ceará, na linha de pesquisa Ensino de Ciências, e eu só gostaria de contar esse trecho, porque também eu acho muito importante, é muito rico de experiências. Me lembro que no momento da seleção, eu fui chamado na última etapa, né, da entrevista, para falar sobre o meu projeto e para poder falar sobre as minhas experiências e tudo. E eu confesso que eu saí naquele momento da sala tendo a certeza de que eu não ia ser aprovado, né? Mas aí, qual foi a surpresa? Que eu fui aprovado por processo seletivo, eu entrei no curso de mestrado, e aí então eu fui participar das reuniões de pesquisa, do grupo de pesquisa chamado GPense, e por coincidência, o grupo de pesquisa que hoje eu participo na Universidade Federal da Bahia também se chama GPense, né? Mas lá na UFC era grupo de estudos e pesquisa em ensino de ciências, e eu era o único profissional que não era especificamente do campo das ciências, eu digo da química, da física e da biologia. Eu vinha da área da biblioteconomia e lá eu trabalhei com os processos de divulgação científica, colocando como um objeto de pesquisa, né, um objeto, como a gente pode compreender, o Ecomuseu Natural do Mangue, que fica no bairro da Sabiaguaba, em Fortaleza, próximo ali da praia do bairro Caça e Pesca, logo no final da Praia do Futuro. E lá, então, eu desenvolvi todo o meu trabalho de pesquisa falando sobre o processo de divulgação científica dentro desse ecomuseu, que é uma coisa maravilhosa. Inclusive, eles têm o link lá no Instagram, né? Uma conta lá que é Museu Natural do Mangue. É muito importante frequentar lá, visitar, saber o que está acontecendo, porque para mim foi muito importante passar também pelo Ecomuseu e trabalhar esse processo de divulgação científica. E aí, então, inclusive eu estou vendo aqui a Gina falar. Gina, abraço, beijão. A Gina, realmente, Gina, a minha passagem como estagiário da Biblioteca Universitária da UFMA foi muito importante, né? A Gina foi minha supervisora dentro de todo o processo de estágio, tudo que eu passei a conhecer sobre os serviços realizados por uma biblioteca universitária aconteceu na biblioteca da Universidade Federal do Maranhão, né, onde a Gina nos possibilitava passar por todos os setores da biblioteca. Ela nos possibilitava conhecer o mundo da informação através de uma outra perspectiva, né? Então, isso para a gente era fenomenal. Então, Gina, bem lembrado, tá? Porque são muitas experiências e realmente foi uma experiência muito marcante. Conheci pessoas maravilhosas, profissionais super competentes. Fátima, que ainda continua lá, Fátima, profissional super competente, Kelly e outros profissionais também. Então, hoje eu estou
estou me doutorando em Ciência da Informação na Universidade Federal da Bahia. É, eu trabalho com um projeto de pesquisa voltado para o campo da mediação da informação. Tá? A minha orientadora é a professora Henriette Gomes, e tenho participado das reuniões do grupo de pesquisa, que também é o GPense, né? Só que é o grupo de estudo e pesquisa em estudos de mediação da informação, em comunicação e mediação da informação. Temos reuniões periódicas, né? A cada 15 dias a gente se reúne, inclusive agora também, ontem tivemos uma reunião maravilhosa. E hoje, então, eu venho desenvolvendo meu trabalho de pesquisa dentro do doutorado em Ciência da Informação da UFMA, na linha de pesquisa de produção, circulação e mediação da informação. E o meu projeto de pesquisa, ele está relacionado diretamente com essa questão da mediação. Então, eu faço um estudo da mediação da informação, tá? E do protagonismo social, que, inclusive, é um campo que vem sendo muito estudado pela professora Henriette Gomes. Inclusive, é uma referência, né, no Brasil em termos de estudos sobre protagonismo social. Tenho aprendido muito, claro, não vou dizer que não, é assim, a cada momento das interações, a cada bate-papo que a gente tem, a cada reunião de orientação, é uma aula, né? Então, ela está aí, ó. Alegria tê-la. Legal. Então, tenho participado, então, dessas reuniões e o meu trabalho, minha pesquisa está voltado para a mediação da informação e o protagonismo social, mas pensando a relação disso com os atos de currículo. Né? O que que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, a gente percebe muito, às vezes, uma ausência de certas discussões no campo da ciência da informação acerca do processo de formação do profissional da biblioteconomia e da ciência da informação. Né? Logo que eu entrei no curso, eu comecei a pesquisar, e a própria professora Henriette, na disciplina de Fundamentos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação, ela nos alertou muito para isso. Então, nós fizemos um trabalho de pesquisa, né? Buscar nas bases de dados, me lembro do Enancib, dos trabalhos publicados pelo Enancib, onde a gente pudesse encontrar alguma coisa que pudesse nos direcionar em relação às nossas pesquisas. E aí, então, eu detectei alguns trabalhos, mas efetivamente voltado para esse campo do currículo e da formação de profissionais, trabalhando com a questão da mediação, eu não encontrei muita coisa nessa base, tá? Mas depois, então, eu continuei algumas pesquisas, já encontrei algumas coisas. Mas o que ocorre? Eu não trabalho com a ideia apenas de currículo. Eu trabalho com a ideia de com o conceito, melhor dizendo, de atos de currículo. E ao trabalhar com o conceito de atos de currículo, que inclusive é um conceito que é trabalhado muito pelo professor Roberto Sidney, da Faculdade de Educação, da UFBA, eu trabalho com a ideia de que todas as experiências, elas são experiências formativas. Né? Ou seja, não dá para a gente entender mais hoje em dia o processo de formação baseado num documento chamado currículo, que é um documento que é entendido como se fosse um documento prescritivo, onde alguém que está numa instância superior elabora, né, o programa, e que alguém que está no outro lado da linha, né, vai aplicar aquilo que foi pensado por alguém. Atos de currículo é um processo onde caminhamos juntos. Né? E, para isso, nós temos ali a presença constante dos atores curriculantes. Quem são os atores curriculantes? São os professores, são os alunos, é toda a equipe da escola ou do curso, são os profissionais que já saíram, estão lá do lado de fora, mas eles não devem ficar do lado de fora. Esses profissionais também são atores curriculantes. Né? Inclusive, eu estou já fazendo um spoiler de uma outra live que eu vou participar na terça-feira, falando especificamente sobre essa relação entre atos de currículo e mediação da informação, que vai ser promovido já vou fazer a propaganda, que é promovido pelo Instagram da Associação de Bibliotecários do Estado do Piauí, @abep_oficial, quem quiser pode entrar lá, vai ser na terça-feira, às 18h30. Então,
eu venho trabalhando dentro dessa perspectiva para saber quais são as relações, como é que esses atos de currículo eles são trabalhados dentro do curso de biblioteconomia, e o meu foco de atenção é o curso de biblioteconomia da UESP, da universidade, porque é um processo onde eu estou implicado nele, né? E quando a gente estuda, por exemplo, a mediação da informação, a gente vê que na mediação ela tem várias dimensões. Inclusive, são dimensões também estudadas pela professora Henriette, estudadas pelo nosso grupo de pesquisa, que são cinco. É a mediação ética, é a dimensão ética da mediação, é a dimensão política, é a dimensão estética, é a dimensão dialógica, que essa é a base de sustentação do processo de mediação, e a dimensão formativa. É justamente nessa dimensão formativa que eu encontro o lugar para poder falar sobre os atos de currículo e a relação com a mediação da informação, a importância do mediador, quem é o bibliotecário, quem é o profissional que é egresso desse curso, qual é o perfil profissional dele, como é que ele entra e como é que ele sai desse curso. A perspectiva da mediação, ela está presente nos atos cotidianos desse profissional ou não? Qual é a concepção dele de mediação? Né? E os professores que trabalham isso dentro do curso? Né? Os profissionais que estão aí também, que são os atores curriculantes, como é que eles participam desse processo de construção desses atos de currículo? Ou seja, eu parto de uma percepção de que a formação ela não cabe mais dentro de uma perspectiva disjuntiva, de uma perspectiva reducionista, de uma perspectiva simplificadora, de uma perspectiva que separa. A formação do profissional ela precisa hoje atender a uma outra perspectiva. E é por isso que dentro do meu trabalho eu venho me debruçando ultimamente no estudo sobre a perspectiva multirreferencial, que é ela que tem dado base, inclusive numa própria disciplina do curso, do doutorado que nós fizemos, a professora Ildenise, ela trabalhou com a disciplina de multirreferencialidade e mediação, extremamente importante, inclusive foi através dessa disciplina que eu comecei a estabelecer alguns links para poder desenvolver esse norte, né, dentro do meu trabalho de pesquisa. Foi extremamente importante o trabalho que a professora Ildenise desenvolveu com todos nós dentro de sala de aula. Muito importante o trabalho, eu gostaria de lembrar, porque isso faz parte, é alguém que realmente contribui fortemente para esse meu processo de construção, que foi a disciplina que eu trabalhei com a professora Isabel, foi seminário de pesquisa, onde nós tivemos a oportunidade de transitar por diversos autores, né, do campo da sociologia, do campo da filosofia, e isso foi um movimento rico. Então, é uma experiência formativa muito forte. Importante também os trabalhos desenvolvidos na disciplina com a professora Jussara Borges, onde nós trabalhamos o aspecto da mediação da informação, onde ela trabalhava muito a questão das competências infocomunicacionais e a importância do conectivismo dentro dessa percepção. E a gente vê que nada mais é o que a gente trabalha hoje, que eu já vou concluir, que é justamente a possibilidade da gente entender que quando se trata de mediação de informação, é importante antes entender o que é informação. E o conceito de informação com o qual eu trabalho e que vem contribuindo para as minhas experiências formativas é um conceito que vem sendo também trabalhado, pesquisado, analisado e lapidado pela professora Henriette, que é o conceito de informação, quando ela diz que informação é conhecimento em estado de compartilhamento. Claro que, para que ela pudesse chegar à construção desse conceito, ela fez toda uma trajetória histórica, discursiva, analítica, sobre vários conceitos de informação, né? E são vários autores, Janailton também sabe disso. E para a gente poder chegar, então, dentro dessa perspectiva da mediação da informação, e que a professora Henriette coloca isso muito bem nos seus textos, a mediação da informação representa justamente essa zona de confluência entre a mediação e a comunicação. E aí eu busco justamente nessa mediação, que é essa zona de confluência entre mediação e comunicação, a razão ou o lugar para poder entender como é que os currículos,
como é que o currículo ou os atos de currículo no curso de biblioteconomia tem representado essa relação entre a mediação e especificamente voltado para o desenvolvimento do protagonismo social. Eu, eu tenho trabalhado muito, me debruçado muito em cima dessa questão. Esses pontos que eu coloquei, depois então no debate, na discussão, a gente pode ir enriquecendo isso, né? Mas, enfim, em linhas gerais, eu devo ressaltar que o meu processo de informação, que é essa construção e dessas experiências, e dessa potência, né, formadora dessas minhas experiências, ela tem uma base, né? E essa base, ela está justamente no momento lá atrás na minha vida, quando me apresentaram a leitura. Ou seja, não há a possibilidade alguma de você desenvolver, de você construir um processo, uma caminhada dentro dessa perspectiva profissional, se não tiver pautado na leitura. E no momento que me apresentaram essa possibilidade, eu procurei agarrar com unhas e dentes, né? E uma coisa que perpassa diretamente por essa proposta, né, de leitura é o questionar, é o interrogar, é o se perguntar, é perguntar-se o tempo todo. É questionar-se o tempo todo. Né? É não estar conformado com as estruturas da sociedade, da forma como ela se apresenta. O que eu quero dizer com isso é que nada é dado, tudo é construído. Né? Nada está acabado. Inclusive, o processo de inacabamento, o fato das coisas estarem inconclusas, isso é fenomenal. Porque é isso que faz com que a gente busque o autoconhecimento e o conhecimento. O conhecimento do mundo, o conhecimento de si e o conhecimento do outro. Sabendo que é nessa base de relação entre o conhecimento do mundo, o autoconhecimento, o conhecimento do outro e o conhecimento de si, que esse processo de construção ele de forma consciente. Acontece de forma consciente, como diz lá o nosso querido Paulo Freire. Né? Então, a partir do momento que você trabalha com base na possibilidade de despertar esse estado de consciência para a sua realidade, no sentido de transformar essa realidade, aí entra um outro elemento que a professora Henriette coloca muito nos seus textos, que é a dimensão política da mediação da informação. Tá? Então, a gente perceber essas nuances do processo de informação, de conhecimento, é muito importante. Tá? E só para concluir, dizer que a gente tem, dentro de uma perspectiva daquela racionalidade técnica, né, da ciência moderna, nos apegado muito à questão do conhecimento especializado, do conhecimento que se divide, do conhecimento que se especializa, se hiperespecializa, mas é preciso a gente entender que também há outras propostas. E eu vejo que a proposta do pensamento complexo de Edgar Morin, a proposta do pensamento multireferencial do Jacques Ardoineau, da Universidade de Paris 8, na França, é muito importante para a gente também entender que há outras possibilidades. Tá? E com isso, então, eu fecho esse momento da minha fala e a gente vai ficar aí agora para responder as perguntas. Muito obrigado, Mirleno, pela sua participação. Aqui, nos comentários, nós temos mais elogios do que perguntas. Oh. Mas eu vou ler aqui, né, os comentários aqui que o pessoal está fazendo aqui na live aqui. Só um instante aqui. Denise Novo, que legal o teu depoimento, tem um pouco de cada um de nós, né? Que bom, que legal, Denise. O Demarco Gomes falou, nossa turma tinha muita crítica sobre o curso. Sim, é verdade. Sou Bíblio tem uma pergunta aqui, na verdade. Qual a sua opinião sobre o curso de licenciatura em biblioteconomia? Olha, eu acho espetacular. Eu sou totalmente a favor. Né? Eu acredito o seguinte, deixa eu só colocar aqui porque o som fica...
eu acho que o processo de formação ele está aberto a todo mundo. A gente não tem como limitar, delimitar quem deve se formar em quê, ou qual a estrutura disso, ou como se deve construir esse curso. Não, até porque se eu disser isso, eu vou estar indo contra algo que eu até não acredito, e a questão das intervenções. Eu acho que a intervenção é muito perigosa. Tá? E eu acho que quando você pensa na formação, na implantação de um curso de licenciatura, inclusive eu sou um defensor disso, é trabalhar outras possibilidades. A gente vive numa realidade complexa. E quando eu digo complexa, é uma realidade que apresenta possibilidades outras. Né? Quem foi que disse que o bacharel é o único profissional autorizado a transitar pelo campo? A gente vê, por exemplo, e eu dentro da minha trajetória profissional, desde 1997 como professor, eu tenho visto, por exemplo, várias reclamações de alunos e de colegas em relação a algumas deficiências no processo formativo do bacharel. Professor, por que a gente não trabalha com disciplinas de pedagogia? Porque a gente precisa trabalhar com mediação de leitura. Porque a gente precisa trabalhar em bibliotecas escolares. Por que nós não temos disciplinas específicas que tratam sobre isso? Olha, talvez isso esteja uma falha na criação de atos de currículo. Né? Quem sabe? Então eu vejo isso de uma forma muito tranquila. Eu acho que tem que ter sim. Né? Inclusive, se eu tivesse a possibilidade de trabalhar numa frente dessa, eu trabalharia, porque eu acho que teria público para isso. Desculpa. Sempre tem. Né? E outra coisa, abre-se mais uma possibilidade de formação. Eu acho que a gente não pode ficar preso a algumas normas, até porque eu acho que norma, ok, legal, a norma é legal, mas ela também existe para ela ser quebrada, reconstruída, né? Eu não digo quebrada, mas reconstruída. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns empecilhos para que isso aconteça, por conta de se esbarrar em normas internas de algumas instituições, eu vejo isso como um elemento muito complicador. Tá? Eu acho que as pessoas são livres, eu acho que as nossas instituições precisam ser livres, eu acho que a gente precisa entender que o processo de formação é um processo de construção que precisa estar pautado na confiança, tá? Precisa estar pautado numa coisa que é fundamental e que a gente tem estudado muito no nosso grupo de pesquisa lá da UFMA, que é a questão do cuidar. Né? Então, eu preciso cuidar do outro. Quando eu digo que eu preciso cuidar do outro, eu estou entendendo que e esse processo do cuidado, ele se dá basicamente pautado numa coisa. Eu não existo sem o outro não existe sem mim. Tá? Então, um processo interativo muito forte. Então, quando eu digo preciso cuidar do outro, quantas pessoas aí fora não estão, de repente, precisando de alguém que trabalhe dentro das suas possibilidades profissionais com essas questões voltadas para a leitura, mas que tenha uma fundamentação mais trabalhada, né? Mas que tenha um olhar mais sensível, que possa desenvolver uma escuta mais sensível para essas questões. Eu fico, sinceramente, Janailton, muito preocupado. Quem foi que fez a pergunta? Só um instante aqui, deixa eu verificar Eu fico novamente. preocupado porque, às vezes, a gente trata o nosso curso de uma forma muito tecnicista. E hoje eu estava lendo o texto, o autor falando da tecnicização, mais ou menos isso, né? Então, assim, a gente precisa se desgarrar de alguns modelos prontos, de algumas coisas que são colocadas como única regra, única norma a ser estabelecida, e a gente precisa abrir a cabeça para poder pensar dentro de outras frentes. Né? Eu acho que isso vai enriquecer o diálogo, isso vai enriquecer, porque a gente não pode esquecer também uma outra coisa. A nossa sociedade ela é plural. A sociedade é plural, é heterogênea.
não existe essa onda de homogeneidade. Somos diferentes, somos distintos, há uma diversidade que precisa ser respeitada. Então, há pessoas lá fora precisando de profissionais e de pessoas que tenham determinadas competências para poder trabalhar isso dentro do campo. E a gente tem, eu sinceramente eu vejo isso, não sei se é só uma percepção minha, mas eu vejo uma ausência, né? Uma ausência dessa perspectiva dentro da área. Então, as pessoas geralmente saem com uma visão muito técnica, e eu fico muito feliz. Tá? Eu vi aqui, acompanhei aqui em algumas lives, alguns ex-alunos passando aqui pelo Bíblia Fora da Caixa, o Jorge Cativo, que eu acho que ele está por aí. Jorge, um abraço. O Jorge esteve aqui, a Juliana, que esteve aqui, acho que foi anteontem, né? Foi também minha aluna. Pessoas que, na minha concepção, hoje, são protagonistas. Desenvolveram esse ato protagonista, desenvolveram esse perfil protagonista, melhor dizendo, e hoje estão aí desenvolvendo ações mediadoras as mais importantes possíveis. Né? A Juliana, por exemplo, no depoimento que ela deu nessa semana ainda, ela fala de como ela tem trabalhado a questão da leitura, né, junto com os presidiários, com as pessoas que estão lá nas prisões, né, cumprindo aquela medida que é preciso, tem que ler, tem que fazer o seu resumo. Então, ela, com esse perfil protagonista, ela vem desempenhando ações mediadoras importantíssimas. Né? Então, eu acho, eu acho não, tenho certeza, eu vejo que isso é importante, a gente precisa quebrar alguns paradigmas, eu acho que é como o próprio título do canal diz, precisamos sair dessa caixa. Essa caixa não nos cabe mais. Né? Eu acho que já deu. Então, a partir daí, a gente precisa entrar numa outra vibe, né? Entender que o nosso papel ele está além da catalogação e da indexação, que são extremamente importantes. Tá? Eu coloco um lugar de importância devido a esses campos fundamentais dentro da nossa área, mas eu digo o seguinte, isso não é suficiente. Não é só isso. Tá? O nosso campo ele é um leque de possibilidades. Então, por que não formar profissionais, licenciar profissionais para trabalhar dentro das escolas, né? Para poder desempenhar, né, desenvolver ações mediadoras no campo da leitura, no campo da contação de histórias, né? Por que não trabalhar uma série de elementos, de dispositivos, para que se faça com que essa mediação ocorra da melhor maneira possível. Então, eu sou a favor. Quem fez a pergunta, né, foi a Sou Bíblio. Esse é o nome do perfil. Tá? Mirleno, nós temos mais comentários aqui e algumas perguntas, mas a live ainda tem cerca de 4 minutos e acho que 20 segundos. Isso mesmo. Então, você topa aí para uma segunda live, caso não dê tempo de responder todas essas perguntas e fazer os Tá, seus tudo bem. comentários? Tá, Tá aceito. ok, então. Então, vou continuar aqui com os comentários. Depois de Sou Bíblio, Lucília 182, ou 1682, fala assim, que bom que você voltou. A Lucília. professora Henriette colocou assim, grande bibliotecário e professor, profissional, docente e pesquisador protagonista. Não, professora Henriette assim, é referência. Tá? Eu sempre que a gente se encontra, mesmo que seja remotamente, o que ela fala, a sua condução, a, a forma clara, concisa e provocadora que ela coloca para todos os alunos, né, para todo o grupo de pesquisa, isso é fundamental no nosso processo de formação. Então, assim, agradeço muito o fato de essas pessoas terem sido colocadas na minha frente para que eu pudesse, então, aprender um pouco mais. Né? E eu aprendo a cada dia
tenho aprendido muito com os professores, aprendi muito com os professores do doutorado. Foi tem sido, na verdade, uma alegria muito grande ter participado desse processo, estar participando ainda dele. Uma coisa que eu também gostaria muito de lembrar, a, essa interação que a gente tem, que é muito legal, né? De todos os participantes do grupo, de como a gente consegue se ajudar em vários momentos, né? Às vezes de alguma coisa que alguém não conseguiu entender, de que alguém... Eu mesmo já me senti fragilizado em algumas teorias em vários momentos, e a professora Henriette disse, não é por aqui, é por ali. Então, é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa, como ela diz, do perfil protagonista, para que a gente consiga desenvolver perfis protagonistas, a gente precisa ter referenciais protagonistas na nossa vida. E sem esses referenciais, esse perfil é difícil de rolar, mas a professora Henriette é maravilhosa. A professora Cleia também, ela comentou aqui, ó. Aqui, Mirleno, não iria perder a tua fala. Professora Cléia, Cléia é uma amiga. Cléia, a gente começou o curso juntos lá atrás. Não sei se ela gosta muito que eu fale a data, né? Mas sempre companheiros. E uma vez eu liguei para a Cléia e comecei a falar. Ela disse: quem é que está falando? Ela disse: eu te falei, sou eu? Aí eu mudei a voz e tudo. Ela disse: não sei quem está falando, por favor, se identifique. Aí eu comecei a rir. Quando eu comecei a rir, ela disse: é o Mirlena. Beijo, Nossa, Cléo. aí ela comentou mais um pouco aqui também, disse assim, o profissional que pensa em seguir a carreira do magistério precisa buscar o conhecimento, leituras e experiências de ação pedagógica. Isso, Foi o exatamente comentário da isso. professora. Tem Perfeitamente também, isso. tem também um Eu acho que comentário também aqui uma outra da... coisa. Esse profissional, ele precisa se permitir acima de tudo. Né? Eu acho que Isso. quando a gente... Porque muitas das vezes também a gente vê alguns tipos de comportamentos onde a pessoa ela abraça uma causa. A live já vai encerrar agora, Ok, tem 19 segundos. Então a gente vai encerrar essa live e em seguida eu vou abrir uma outra, vocês já podem ir acessando, tá bom, gente? Fique à ok. vontade. Já já eu lhe chamo, Mirleno. Vai encerrar Tá aqui, tá bom. bom? Tá certo.